Bom, nós temos aqui uma equação de conversão para as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que relaciona essas três temperaturas. Para que é essa equação? Para nós convertermos uma temperatura de uma escala para outra. Por exemplo, será que 20 graus Celsius na escala Celsius corresponde a 20 graus na escala Fahrenheit? Não, porque aquelas divisões das escalas são diferentes. Será que 200 graus Kelvin equivale a 200 graus Fahrenheit ou a 200 graus Celsius? Também não, porque os valores dos pontos lá são diferentes. Então, essa equação é a seguinte, ela foi feita entre uma relação, entre uma proporção entre aquelas três escalas que nós colocamos na aula anterior. O TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Nós temos três termos, mas nós só vamos usar entre dois aqui. Só vamos fazer a relação entre duas de cada vez. O que significa TC? Temperatura na escala Celsius. O que significa TF? Temperatura na escala Fahrenheit. E o que significa TK? Temperatura na escala Kelvin. Então, essa relação ela é usada para fazer uma conversão de temperatura de uma escala para outra, que é o que eu vou explicar agora. E existem umas regrinhas, quem souber usar as regrinhas também, depois eu vou passar essas regrinhas. Exemplo, transforme letra A, 20 graus Celsius para graus Fahrenheit. Eu quero converter graus Celsius para graus Fahrenheit. O que eu vou fazer? Em primeiro lugar, é importante você pegar as equações. Eu estou na escala Celsius, eu vou lá e pego TC sobre 5, que é a parte dos Celsius. Eu quero passar para Fahrenheit. Eu vou lá e pego a fórmula do Fahrenheit, que é TF menos 32 sobre 9. Como a temperatura está em graus Celsius, o 20 graus Celsius, eu vou substituir aqui no lugar do TC. Qual que é a temperatura Celsius? 20. Na hora de fazer os cálculos, eu não vou pôr a unidade de medida. No lugar do TC, eu só vou colocar 20 dividido por 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Observe que se eu quero passar de 20 graus Celsius para graus Fahrenheit, eu só vou pegar a fórmula do Celsius e do Fahrenheit. Eu vou deixar do Kelvin para depois, não agora nesse momento. Aí o seguinte, eu fiz a substituição do 20 aqui no lugar do TC, né? Onde que é a temperatura Celsius, eu coloquei 20 e repeti o resto. Como é que eu vou resolver? Eu posso até dividir aqui se eu quiser, 20 por 5 dá 4, não tem problema, fica mais fácil, mas eu vou deixar assim. Como é que eu vou pegar uma letra e vou subtrair um número? Isso na matemática não existe. Então, o nosso critério aqui é multiplicação em cruz. Quando a gente não tem como dividir ou subtrair uma letra por um número, ou dividir uma letra por um número por uma letra, o critério da equação aqui é multiplicação em cruz. Quando a gente vai multiplicar em cruz, a gente multiplica a variável, a diagonal que tem a variável primeiro. Então, ó, 5 vezes TF dá 5 TF. Mas observe, nesse termo aqui eu tenho dois termos. Tem dois números, TF e 32. Eu tenho uma variável e tenho um número. Esses dois termos tem que multiplicar pelo 5. Então, primeiro eu multiplico 5 vezes TF, dá 5 TF. 5 vezes menos 32 dá 160. Ponho menos 5 TF, menos 5 vezes 32, 160. Multiplica de um lado, iguala e multiplica do outro. 20 vezes 9 dá 180. Qual que é o critério da resolução de equação? Números com variáveis no primeiro membro, números sem variáveis no segundo. Então, isolo 5TF é igual. O 180 já está aqui, ele continua aqui. Quando a gente faz uma troca de membro, a gente inverte o sinal. Menos 160 passa mais 160. Tomar cuidado. Se a resposta for menos 10 e você colocar 10 graus, está errado. Existe uma diferença muito grande entre menos 10 graus Celsius e mais 10 graus Celsius. Então, se errar o sinal, erra a questão. Então, agora vamos continuar. 5TF, 180 mais 160 dá 340. TF é igual a 340 dividido por 5. O número que está multiplicando, ele passa dividindo. Se eu dividir 340 por 5, vai dar 68 graus Fahrenheit. TF é igual a 68 graus Fahrenheit. Ou seja, a temperatura de 20 graus Celsius na escala Celsius equivale a 68 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. Então, se um corpo está a 20 graus Celsius e o outro está a 68 graus Fahrenheit, eles estão na mesma temperatura, eles estão no mesmo estado térmico, né? Mas por que os números são diferentes? Porque as divisões das escalas são diferentes, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Letra B. Vamos transformar 77 graus Fahrenheit para Kelvin, para a temperatura Kelvin. Então, agora eu vou mudar a minha equação.
Eu quero passar Fahrenheit para Kelvin. Eu vou lá naquela equação que eu passei, pego a parte do Fahrenheit todinha e pego a parte do Kelvin todinha. Então fica TF menos 32 sobre 9 igual TK menos 273 sobre 5. Agora observe, a minha temperatura está em graus Fahrenheit. Então eu vou substituir no lugar do TF, não vou pôr a unidade. Então vai ficar 77, eu vou pôr aqui. E continuo e repito tudo. Menos 32 dividido por 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Olha, antes de fazer a multiplicação em cruz, eu posso resolver isso aqui. Fica mais fácil, que eu tenho uma operação que dá para fazer. Número com número dá para fazer. 77 menos 32 dá 45. Coloco o resultado aqui, dividido por 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Beleza, agora sim eu vou multiplicar em cruz. Poderia dividir o 45 por 9, ficaria mais fácil. Olha, quando a gente vai multiplicar em cruz, como é que a gente faz? Multiplica a diagonal com a variável primeiro. Aqui eu tenho dois termos, tenho os dois multiplicando por 9. Então fica 9 vezes TK dá 9TK. Menos, conservo o menos aqui, 9 vezes 273 dá 2.457. Ó, 9TK, 9TK. 9 vezes menos 273 dá menos 2.457. Igualo, multiplico do outro. Multiplico de um lado, igualo, multiplico do outro. 45 vezes 5 é igual a 225. Qual que é o critério? Isolo o número com a variável no primeiro membro e passo os números sem variáveis para o segundo membro, invertendo o sinal. Então fica 9TK é igual a 225, que já estava no segundo membro. Aqui está negativo, passo 2.457 positivo. 9TK é igual, soma esses dois números, vai dar 2.682. Isolo o TK, o 9 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 2.682 dividido por 9. Isso vai me dar 298 kelvins. TK, temperatura Kelvin, é igual a 298 Kelvin. Então, se eu tenho um corpo cuja temperatura é 77 graus Fahrenheit e outro cuja temperatura é 298 Kelvin, eles estão no mesmo estado térmico, né? É porque as divisões entre as escalas são diferentes. Vamos fazer mais um exemplo. Letra C. Transforme 15 graus Celsius em Kelvin, para escalas Kelvin. Então, eu vou lá, pego a minha escala, a parte do Celsius, TC sobre 5, e a parte do Kelvin, que é TK, menos 273 sobre 5. Nesse caso, é uma transformação mais fácil, porque se eu quiser cortar o 5, ou seja, fazer a simplificação, como os denominadores são iguais, aqui é 5, aqui é 5, eu divido os dois por 5. Ó, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Eu só posso fazer isso se eles forem iguais. Aí, como é que fica? No lugar do TC, eu vou pôr o 15. Temperatura Celsius é 15. Então, aqui no lugar do TC é 15. Não cortei o 5, não precisa colocar mais. É igual a TK menos 273. Qual que é o critério da matemática? A variável vem para o primeiro membro e os números sem variáveis para o segundo membro. Se o TK está positivo, ele vem para o primeiro membro negativo. O 273 está negativo, ele permanece negativo. O 15 está positivo, eu passo negativo. Lembrando, TK, variável no primeiro membro, número sem variáveis no segundo. TK passa negativo, 273 está negativo, permanece, 15 está positivo, passa negativo. Se a variável está negativa, eu tenho que multiplicar a equação inteirinha por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? Trocar o sinal. Por quê? Menos com menos dá mais, menos com menos vezes menos dá mais e menos vezes menos dá mais. Resultado, a temperatura Kelvin é 273 mais 15, que dá 288 Kelvin. Existe uma regrinha que eu vou passar depois, que para converter de Celsius para Kelvin, não precisa fazer esse cálculo todo. Observe que o número que eu coloquei lá em cima, ele aparece aqui embaixo, somando com 15. Eu pus o 15 lá em cima e ele apareceu aqui 15 mais 273. Então, toda vez que eu quero passar de Celsius para Kelvin, basta eu somar com 273 que eu caio no resultado, eu chego no resultado certinho. Mas se não quiser guardar a regra, faz normal na fórmula que dá certo, ok?